gravação que estava começando, mas agora está iniciada a nossa gravação aqui também para o YouTube. Beleza? Também sou professor de pós-graduação, fui de graduação há muito tempo, pós-graduação em algumas instituições, então a gente tem um pouquinho dessa carreira acadêmica, o lado acadêmico e o lado profissional também. Bom, vamos para o nosso tema em si. A gente vai tratar então da estruturação de um plano de ação, voltando e lembrando que o nosso objetivo aqui é do momento que a política, para quem chegou agora também, né? Do momento em que a política foi desenvolvida para frente, o que que nós temos que fazer, tá? Do momento que a política foi desenvolvida para frente. Desenvolvemos a política, até voltando um pouquinho a falar do desenvolvimento, né? O desenvolvimento da política de segurança para que ocorra uma boa implantação, né, e o objetivo aqui é a implantação, o desenvolvimento da política de segurança tem que ser colaborativo, tá? Então, deixa eu passar aí do que a gente tem visto ao longo de muitos anos de projeto, né? Um modelo não tão adequado de desenvolvimento. Vai o pessoal da TI lá, baixa um modelinho da internet, encontra um modelinho que acha legal, adapta para a empresa, seja a TI ou qualquer outro setor, faz aquilo sozinho. Então, essa é a historinha do que não é muito interessante, não é muito adequado. Qualquer setor da empresa, mas geralmente o setor de TI, vai lá na internet, pega o modelinho, baixa o modelinho, adapta para a empresa, joga numa pastinha de rede e manda e-mail para todos os colaboradores. Temos uma política de segurança. Qual é o problema disso? Em primeiro lugar, não foi desenvolvido colaborativamente. Então, o desenvolvimento tem que ser discutido entre as áreas, conversado com representantes das áreas, tem que ser um desenvolvimento colaborativo, tá? Quanto mais colaborativo, mais discutido for o desenvolvimento do texto da tua política, mais tranquila vai ser a implantação depois, tá? Quem fez um desenvolvimento muito expresso, muito rápido, papum, baixou da internet, trocou o nome da empresa, botou na pastinha, mandou e-mail para todo mundo, fez um desenvolvimento muito individual. E essas ações que estão na política, essas diretrizes, as regras da política, vai ser difícil os setores seguirem, porque eles não foram ouvidos ou eles não foram incluídos no processo. Então, agora, qual que seria um processo mais recomendado, até do ponto de vista da 27.000, práticas de segurança da informação, né? Desenvolvimento da política, formar um comitê de segurança, tá? Pode trazer um texto de base seu ou vários textos. A Tracker tem seus modelos de base também, não precisa começar a discussão do zero, né? Começa a discussão no comitê de segurança a partir dos modelos, das diretrizes, dos modelos. E por que essa discussão é importante? Lá no comitê, pega pessoas chaves das áreas. Não precisa necessariamente ser o gestor, o gerente, o coordenador da área. Eu até às vezes prefiro que também não seja. Mas pega uma pessoa-chave da área, traz para o comitê de segurança para fazer esse debate, tá? E o que não vai funcionar, muito importante, comitê de segurança, né? Na discussão das políticas de segurança. O que não vai funcionar, o comitê já reclama dentro da reunião. Tá? Eu tenho uma regrinha aqui, ó, pessoal, de acesso à internet, ó, não vai mais poder acessar esses sites aqui da internet, vai estar na nossa política. Aí o cara do comercial fala, quantas vezes eu já vi isso acontecer, né? O cara do comercial fala, não, pelo amor de Deus, isso aí a gente precisa acessar, vai engessar demais, não pode. E a gente que é de segurança, acredito aqui a maioria do pessoal de segurança, né? A gente tem que ouvir o outro lado também e às vezes é muito feitio nosso de segurança, mas dá uma flexibilizada, né? Tá bom, então vamos trocar essa regra por outra que seja adequada para o teu setor e também tenha segurança. Não adianta a experiência que a gente tem passado ao longo de muitos anos, não adianta fazer a política mais segura do mundo e ninguém praticar. Lembra, política de segurança é mudança de cultura, implantação de cultura de segurança na empresa. Eu tenho minha política, tá o papelzinho ali, o PDF, tudo bonito, as regras,
mas eu não tenho uma cultura de segurança, eu não mudei a cultura da empresa, as pessoas não passaram a se comportar de uma maneira mais segura. Tá? Trazer um exemplo, eu falo bastante mesmo no solto do slide aqui, tá? Trazer um exemplo para vocês, por exemplo, eu já tive que abrir mão de regras de segurança que eu queria. Ah, eu quero essa regra aqui, mas eu abri mão na primeira versão. Porque imagina, não sei como é que é o caso de cada um de vocês, né? Mas quem está implantando a primeira política, pô, tu tá saindo do zero para alguma coisa. Então vocês sabem, não dá para sair do zero para a política melhor do mundo. Ah, eu vou sair do zero para uma política um pouco melhor, mas que, claro, fechando as coisas críticas, né? O que é mega crítico, tu fecha. Mas eu vou sair de uma política que eu não tinha nada para um pouco melhor. Mas se esse pouco melhor todo mundo praticar, já está um espetáculo, porque o pessoal está praticando. E agora eu vou falar quem já está com política de segurança. Ah, temos uma política boa. Vamos revisar isso normalmente uma vez por ano. E dá sempre aquela apertadinha. Ah, eu vou apertar um pouco mais. Vou apertar um pouco mais. Uma regra que eu ainda não tinha, agora eu vou apertar um pouquinho mais e fazer uma diretriz, uma regra nova na minha política. Não adianta sair do zero para o maravilhoso, porque as pessoas não vão praticar. Não adianta desenvolver política sozinho. Ah, eu acho bonito, vou escrever tudo aqui. Não envolveu as pessoas. Tem até uma questão, estou falando bastante nessa parte aqui, né? Mas acho que essa introdução é importante. Tem até, pessoal, uma questão psicológica envolvida, de que as áreas precisam se sentir parte da política de segurança. Isso a gente faz muito aqui na Tracker. Monta o comitê, chama as áreas e elas vão se sentir parte do comitê de segurança. Aliás, vão se sentir parte da política de segurança da informação. Tá? Opa, eu fui chamado, eu fui ouvido, eu estou participando. Então, formamos o comitê, discutimos as diretrizes, às vezes a gente vai ter que negociar, abrir mão de uma para fechar outra, tá? Ah, é uma coisa grave, vai ter que envolver diretoria, não tem jeito. Desenvolvemos a política, temos o texto lindo, bonito, maravilhoso, e que seja outra questão chave da política de segurança, aderente. A política de segurança ela deve ser colaborativa, discutida no comitê, e ela deve ser aderente à cultura da empresa. Por isso também que não adianta ficar baixando o modelinho da internet. Tu pode pesquisar vários modelos na internet como base para o teu debate, para a tua discussão. Mas baixar um modelinho da internet, pegar, papum, pronto, trocar o nome da empresa e mandar e-mail para todo mundo, eu costumo brincar que não paga nem o horário que você gastou para fazer isso. O Alan fez um comentário ali, já vou ver o comentário do Alan. Tá? Mas não paga nem o horário que tu gastou para baixar o modelinho e mandar e-mail para todo mundo. Não vai mudar a cultura. Mudar a cultura tem que ser debatido, colaborativo e aderente. Tá? Eu já tive políticas assim, em que tinha uma diretriz A aqui e a empresa falava, não, isso a gente não vai fazer de jeito nenhum. E outra empresa, para a mesma regra, fala, meu, adoramos, é isso que a gente quer. Então tem diretrizes, tem regras que caem muito bem para uma empresa e são péssimas para outra empresa, a mesma regra. Tá? Então, isso é o aderente à cultura da empresa, tá? O Alan fez um comentário ali, obrigado, Alan. Implantar em fases pode ser uma opção. Começa brando e vai evoluindo. Com certeza, Alan, é isso aí mesmo, né? E até assim, pô, não vamos mexer. A gente fez uma recentemente, não vamos mexer na cloud. Cloud está muito complicado, cloud está muito confuso. A gente tinha uma sessão de cloud prontinha para entrar na política, tá? E ó, por quê? Aquela sessão de cloud começou a patinar no comitê de segurança, começou a emperrar demais. Pô, então, em vez de não vamos destravar política nenhuma, tira a cloud ano que vem. Isso é legal que o Alan falou ali, né? Ano que vem, a versão básica já vai ter rodado um ano. Então, o pessoal já vai estar mais acostumado com a ideia de política de segurança e ano que vem a gente vai lá e coloca só aquela sessãozinha que faltou, porque aquela sessãozinha era mais complicada e no próximo ano vai ser mais fácil de trabalhar. Beleza? Bom, então até agora eu falei um pouco assim da introdução do desenvolvimento da política. Porque se a tua política não foi desenvolvida
minimamente adequado, tu não vai conseguir fazer a implantação. Tá? Não foram ouvidas as áreas, ela não é aderente, o pessoal não se sentiu. Porque tem uma questão, eu vou falar demais aqui para variar, né? Tem uma questão, pessoal, sei todo mundo que está envolvido aqui, ó, a gente já está com quase 40 pessoas, que é a questão da cadeia de comando. Então, imagina assim, a hierarquia na empresa, né? Os diretores, os gerentes, os coordenadores, os analistas. Quando a gente faz uma política, de certa forma, a gente está, entre aspas, mandando no outro setor, né? Tu está dizendo, olha, a TI ou a segurança da informação ou a área de privacidade, está dizendo assim, olha, tu tem que cumprir o que eu estou falando. Puxa, mas então, imagina o gerente comercial, tá? Se coloca no lugar do gerente comercial, se coloca no lugar do gerente financeiro. Pá, mas os caras estão mandando aqui na minha área como é que eu tenho que fazer? Eu já ouvi isso em mais de um projeto, tá? Na minha área sou eu que decido como eu faço. Na minha área financeira ninguém manda, eu sou o gerente, sou eu que mando. Na minha área comercial ninguém manda, sou eu o gerente, sou eu que mando. Compreenderam como tem uma questão envolvida na política com a cadeia de comando? Diz assim, quem é você para dizer na minha área como é que eu tenho que trabalhar? Então tem toda uma questão psicológica de que quando tu forma o comitê, ou nem vou falar comitê, comitê seria o mais adequado, mas se quiserem pode chamar de grupo de trabalho, não tem problema se a tua empresa não é auditada. Tá? Se ela é auditada por órgão de auditoria, é melhor chamar de comitê, ou auditada por Bacen, ANS, CVM, melhor chamar de comitê que é mais formal. Mas compreenderam assim, ó, eu fui chamado para o debate, eu decidi as regras, ninguém está mandando na minha área, eu estou mandando na minha área. Então, inverter essa questão psicológica, chamar as áreas para discussão é essencial. E aí vamos em frente. A partir do momento que nós temos uma política bem desenvolvida, certo? A gente começou às 11, já são 11h20. A partir do momento que nós temos uma política bem desenvolvida, nós precisamos estruturar um plano de ação. Aí termina a fase de desenvolvimento, mas começa a fase de implantação. E você pode considerar aí uns bons 6 meses de implantação de política. Caramba, Paulo, 6 meses? Vocês vão ter ações, 6 até 8, tá? Vocês vão ter ações, eu vou mostrar aqui, de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, vai uns bons. Quando vocês vão implantar um ERP, que também é uma baita mudança cultural, né? Quando vocês vão implantar um ERP, leva um ano, às vezes, para implantar um ERP. Então, por que a política talvez vai ser tão diferente? 6 meses para a implantação de uma política, ela vai ter mudado a cultura da empresa, tá? Estruturação do plano de ação. E aí a gente tem que definir ações e práticas para pessoas. Então, como é que eu vou agora fazer a implantação para pessoas? A implantação para processos. Não termina a burocracia quando termina a política de segurança. Terminou a política de segurança, eu tenho que fazer todos os documentos complementares daquela política, né? O acesso deve ser solicitado através do formulário. Tem que ir lá fazer o formulário para solicitar o acesso. Tal coisa, o incidente vai ser registrado no sistema de chamados. Tem que criar a categoriazinha de incidente. Isso eu pego muito nas empresas, né? Lá no teu helpdesk, no teu sistema de chamados, tem uma categoriazinha de chamado para incidente de segurança, por exemplo, né? O incidente vai vir através de e-mail. Tem que criar um e-mail do incidente de segurança, né? Então tem uma série de ações decorrentes que eu tenho que criar a partir da política de segurança da informação. Práticas para pessoas, práticas para processos e práticas para tecnologias, tá? Bom, vamos começar aqui um pouquinho sobre a estruturação do plano de ação. Talvez eu tenha o retorno ali, tá meio pequenininho para vocês, mas a ideia aqui não é seguir o modelo, mas é só passar a visão geral, tá? Então isso aqui, ó, até no Excel, é uma forma nossa, tracker aqui, de estruturar o plano de ação, tá? Eu tenho o ID, tenho a origem. Uma coisa que a gente começa a usar muito, o tipo de ação, qual ação é física, administrativa e humana. Já começando, para quem que eu vou endereçar essas ações? Nem todas as ações de implantação da PSI são de execução da área de segurança ou do setor de TI. Tá? Quem vai estar muito envolvido, parte humana,
RH, gestão de pessoas, endomarketing, o pessoal que faz campanhas internas. Uma outra coisa que eu lembrei agora que é interessante de falar, a política de segurança da informação deve pegar carona na cultura que já existe na empresa. Então, analisa aí na tua empresa o que existe de cultura e pega carona, não vamos inventar coisa nova. Pega carona nessa cultura de segurança. Ah, nossa empresa tem um jornalzinho eletrônico. Então, a segurança da informação vai ganhar uma coluna, vai ganhar uma areazinha lá no jornalzinho eletrônico. Ah, a gente tem uma intranet que todo mundo usa, que está acostumado. Opa, vamos botar uma seção de segurança da informação lá na intranet. Uma coisa que acontecia antigamente, mas não acontece mais, era essas gincanas da empresa, festa de fim de ano, né? A festa de fim de ano, puxa, por que não coloca? A gente já fez isso em projeto na Tracker, tá? Colocar o presidente da empresa para falar uma coisinha de segurança da informação lá no discurso dele de fim de ano. Então, se tu consegue pegar o presidente da empresa, só lá no discurso do fim do ano, falar, ó, a segurança é importante, segurança é legal, tenham atenção com a segurança da informação. Isso já muda a cultura da empresa. Tá? Então, verifique na sua empresa tudo que tem de cultura. CIPA, meu, gente, indústria, né? Quem aqui é de indústria? A gente já fez muita questão de CIPA, CIPAT, né? Evento de prevenção, acidente de trabalho, bota a segurança da informação lá também. Então, analisa na tua empresa o que tem de segurança da informação, o que tem de cultura e embarca a segurança da informação lá junto. Aqui começa a temática que eu vou mostrar depois, que é muito legal. A gente organiza as ações por temas, para ser um agrupador de ações, e isso ajuda bastante. Aí vem a descrição da ação, aprovar a política, revisar no jurídico. A gente, pelo menos, claro que as ações ficam a critério de cada um, né? Mas na nossa prática, a gente acaba sempre revisando a política no jurídico, pegando um ok do jurídico ali em relação à política, aprovando na diretoria, fazendo as divulgações. Área responsável e estimativa de prazo. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Aqui a gente tem as temáticas. Então a gente pega, esse aqui é um exemplo de um plano de ação agrupado por temática. Esse plano, ele tem 50 ações de implantação, tá? É bastante? Eu acho bastante também, tá? Eu acho que umas 20, 30 ações para implantação daria bom. 50 talvez eu já estou pegando o mais completão de todos. Mas aí umas 20, 30 ações entre pessoas, processos e tecnologias dava bem. Esse plano de ação aqui, esse exemplo que está aqui na tela de vocês, ele tem 50 ações, mas ele está organizado em umas 15 temáticas. Tá? Eu tenho aqui toda a parte de adequação de infraestrutura, 5 ações. Aprovações que precisam ser feitas. A parte aqui, ó, uma temática chamada revisão de acessos, 10 ações. Olha só, isso aqui que interessante. Decorrente do texto da PSI, a gente vai ter que fazer 10 ações de revisão de acesso. Porque lá na PSI eu escrevi que só acessa a internet quem precisa. Lá na PSI a gente escreve sobre VPN. Né? Como é que tem que ser agora o acesso remoto via VPN? E não basta estar escrito na política. Quando tu vai implantar a política, tu tem que fazer a revisão de todos esses acessos para que a realidade faça sentido com a teoria. A realidade bata com a teoria. Entende que senão o teu colaborador não percebeu diferença nenhuma? Ontem a gente não tinha política, hoje a política entrou no ar. Para o colaborador não mudou nada. Então o colaborador ele tem que sentir essa mudança. Opa, ontem tu acessava sem VPN, agora é VPN. Opa, ontem tu não pedia o acesso, agora tu tem que pedir o acesso. Então, nesse exemplo aqui, veja que a gente tem 10 ações ligadas a diversas questões de revisão de acesso. A gente tem mais 6 ações ligadas à questão física. Revisão de controle físico, por exemplo, que segurança física também pega bastante ali na PSI. Tá? Na Tracker, a gente gosta de organizar por temática. Porque quando a gente vai pegar para implantar, a gente não pega uma ação de cada vez. Eu tenho 50 ações, eu tenho que fazer 50 coisinhas. Não. A gente pega por temática. A gente vai trabalhar a temática da aprovação. Essa semana a gente vai trabalhar a temática da aprovação. Então a gente tem
3 aprovações que a gente tem que fazer. Ah, semana que vem nós vamos trabalhar a temática do partes externas, que é fornecedores. Ah, tem 2 coisas que a gente tem que fazer com fornecedores. Então, agrupar as ações por temática fica muito legal, porque tu trabalha aquele grupo de temática, não trabalha a ação individual. Beleza? São questões que a gente foi aprendendo aí ao longo do tempo. Outra questão aqui na estruturação do plano de ação, né? A gente organiza por tipo de ação. Nesse exemplo das 50 ações, tá? Isso aqui é um exemplo de um plano de ação real que a gente usou em implantação de política. Nós temos 35 ações administrativas, 3 ações físicas, 5 humanas e 7 tecnológicas. Então veja quanto que a PSI não é necessariamente só tecnologia. Ela é muito mais burocracia. Ela é muito mais estruturação de documentos e de processos, né? Das 50 ações, a gente tem uma distribuição de 35 papelada administrativa, né? Ah, tem que fazer procedimento, fazer formulário, revisar procedimento, e por aí vai. Fazer documentação, por aí vai. Nesse exemplo aqui, nós temos 3 ações físicas. Ah, tem que fazer adequação porta, janela, armário, gaveta. Lembrando que segurança física pega, a gente sempre fala isso, documentos físicos, toda a segurança de armário e gaveta e sala para documentos físicos. A parte da segurança física pega movimentação de pessoas, entrada e saída de pessoas nos ambientes e movimentação de equipamentos, tá? Então vê também na sua política se você cobre na parte física esses 3 aspectos: a proteção de documentos físicos, movimentação de pessoas e movimentação de equipamentos que contenham informação. Aqui nesse exemplo, a gente tem 5 ações humanas, parte de eu vou falar bastante disso depois, né? Treinamento, conscientização, divulgação é a parte humana, e temos 7 ações tecnológicas. Vê que na proporção aí, tecnologia tem mais do que humana e física, mas também administrativo tem muito mais, tá? Então, tecnológico é a questão de sistema, adequação de sistema, reconfiguração de sistema ou implantação de novos sistemas que vão dar suporte para a política de segurança. Tá aí a distribuição das ações por tipo de ação. Depois a gente tem por prazo, estimativa de prazo. É uma forma nossa de estruturar. Tudo que eu estou trazendo para vocês aqui é a nível de exemplo, tá? Curto prazo, 20 ações, longo prazo, 4 ações e médio prazo, 26 ações. O que a gente vai fazer aí no primeiro mês de implantação? No primeiro mês, 4, 6 semanas, mês e meio, a gente tem 20 ações de curto prazo. Então veja que é um projeto bem pegado, né? Um projeto até puxado de fazer essas 20 ações de curto prazo logo depois do desenvolvimento da política. Então, primeiro um mês e meio aí, a gente vai fazer 20 ações de curto prazo. Até uns 3 meses, a gente vai fazer mais 26 ações de médio prazo, que são adequações mais complicadinhas. E existem 4 ações que são de longo prazo. Essas sim vão levar aí até 6 meses ou até 8 meses para serem feitas, que são estruturações mais complexas. E aí você vai levar nessas 4 ações de longo prazo, vai levar aí 4 meses, 5 meses, 6 meses até mais. Beleza? Então, para passar uma ideia assim de como é que, por exemplo, a gente organizou, estruturou e trabalha com a implantação da PSI. Área responsável, eu também gosto de comentar isso. Às vezes, aquele individualismo fica também na implantação, né? Fica aparecendo, isso já mudou muito, me parece. Mas se alguém ainda tiver aquele cenário, né? Fica aparecendo assim a pessoa da segurança da informação remando sozinha, ou o cara da TI remando sozinho contra a corrente, ou a pessoa da segurança da informação remando sozinha contra a corrente. Então a gente tem que envolver as áreas. E aqui vem uma questão que eu falei lá no começo. Se você não envolveu as áreas no desenvolvimento,
você não vai conseguir implantar, tá? Então, é ter o colaborativo, ter o debate, a discussão, o envolvimento desde o desenvolvimento da política. Formar o comitê, debater, discutir, todo mundo sabe o que é, todo mundo está envolvido. Quando você chegar nessa etapa que eu estou aqui, da implantação, as pessoas não vão estranhar. Não vão assim, pô, nunca ouvi falar desse negócio, o que esse cara está viajando aqui agora? Tá? Então as pessoas vão estar mais receptivas às implantações, às ações de implantação, porque elas foram ouvidas lá no começo do processo. Tá? Então tem que começar correto para poder gerar a cultura de segurança e terminar corretamente. O que a gente tem aqui no por responsável? A gente tem gestão de pessoas, 2 ações, podia até ser mais. Normalmente eu trabalho mais ações com a gestão de pessoas. Segurança da informação, 47 ações. Aqui ficou bem. Não é o modelo que eu mais gosto, não. Aqui ficou bem concentrado na segurança da informação, né? O ideal é tentar espalhar isso. O Ismael, que é da Tracker com a gente aí, tá aí, né, Ismael? Tentar espalhar isso aí mais em todas as áreas, sempre nos modelos. Por quê? Ficou muito concentrado na segurança da informação, né? Podia estar assim mais equilibrado entre gestão de pessoas, entre o setor de TI, ver que eu separei a segurança da informação da TI. TI é outra coisa, tá? TI vai cuidar da infra, de sistemas e tal. Segurança da informação é a área específica de segurança. Eu poderia ainda aqui ter uma área que é de patrimonial, que é de segurança física, né? Porque imagina, para onde que vão essas, 3 ações físicas? Quem é que vai, qual é a área que vai trabalhar as ações físicas? Então vê aí na tua empresa se tem uma área predial, patrimonial, alguma coisa assim que trabalha o ambiente físico. Envolva essa área na política de segurança, tá? Então eu tenho gestão de pessoas, segurança da informação, TI, poderia ter patrimonial, poderia ter jurídico. Cada vez mais o jurídico vem atuando e contribuindo com a segurança da informação. E poderia ter mais uma área que eu ia falar. Jurídico, acho que era jurídico. Gestão de pessoas, segurança da informação, TI, patrimonial, jurídico, poderia envolver outras áreas aí. Tenta envolver o máximo de áreas de apoio aí que tem na sua empresa, tá? Para que isso seja uma coisa construída por várias pessoas, não individual. Individual não funciona. Bom, era isso a parte de estruturação do plano de ação, ver como é que está o nosso horário, estamos dentro. A parte de como é que a gente estrutura esse plano de ação para a implantação da política e, mais do que rapidamente, vamos começar a falar de práticas para pessoas. Então, assim, vê que eu não estou entregando um plano de ação pronto para vocês, não é isso que a gente quer aqui, tá? Eu não quero te entregar receita de bolo, a gente quer dar para vocês o caminho para vocês construírem a implantação dentro da sua empresa. Então, dentro dos conceitos, um caminho para construir a implantação dentro da empresa envolve a colaboração desde o início. Tá? Acho que um primeiro passo para uma boa implantação é um bom desenvolvimento. Então, colaboração desde o início, texto aderente e um bom plano de ação estruturado. E prevê mesmo que vocês vão levar, na média, 6 meses para implantar bem essa política de segurança e para mudar a cultura. Mais importante, política de segurança é mudança de cultura. Não adianta, vou repetir isso algumas vezes aqui, né? Não adianta ter o melhor texto da política de segurança lindo, maravilhoso, escrito em PDF e divulgado na pastinha ou na intranet da empresa, se as pessoas não praticam e se não tem mudança de cultura. O difícil é a mudança de cultura. E já emendando aqui, para a mudança de cultura, prática para pessoas. O que a gente tem aqui? Alguns pontos que eu quero trazer. Esse texto eu já tirei de uma política nossa também, que a gente tem usado aí nas nossas implantações. Agora sim, né? Se alguém estava curioso para ver algum texto de política, isso aqui é um extrato de um texto de política real, tá? Quero só trazer alguns pontos aqui. A responsabilidade é do Comitê de Segurança. Olha só,
A responsabilidade pela aplicação do treinamento é do Comitê de Segurança. Percebam que eu já estou envolvendo para aplicar treinamento, não a TI, nem a segurança da informação, eu estou jogando a responsabilidade lá para o comitê, colaborativamente, tá? Colocar a responsabilidade para o comitê. Aqui, ó, treinamento contemplado no processo de integração de novos colaboradores. Muita gente já pratica isso. Nesse item 2, eu estou envolvendo o RH, a gestão de pessoas. Né? Quem é que vai praticar essa ação? Quem é que vai implantar essa ação? Lá, a gestão de pessoas. Treinamento de segurança contemplado no processo de integração de novos colaboradores. E às vezes, aí vai da cultura de cada empresa. Bah, vou falar bastante agora, né? Mas tranquilo. Aí vai da cultura de cada empresa. Eu até gosto que quem aplique o treinamento de segurança seja, às vezes, um colaborador do próprio RH. Pode ser da segurança? Sim, 90% dos casos vai ser alguém da TI, da segurança, que vai lá aplicar o treinamento. Mas se você conseguir fazer com que alguém do RH aplique o treinamento de segurança da informação, você já melhorou a cultura, porque você já está envolvendo mais a outra área, tá? Campanhas de conscientização, isso aqui é padrão, acho que é tranquilo, todo mundo já faz. A gente trabalha nesse item 4 com a cartilha de segurança da informação. É muito legal trabalhar a cartilha de segurança. O que é a cartilha? É um documento mais leve, mais animado, mais divertido. Ele não é sério, porque a política de segurança é um texto pesado, é um texto sério. Então, a gente desenvolve nesse item 4, como ação de implantação, a gente desenvolve a cartilha, que ela é toda coloridinha, ela é lúdica, ela é feita na forma de FAQ, de pergunta e resposta, tem uma linguagem mais coloquial, e vocês podem envolver nesse item 4 o endomarketing. Tenta envolver o marketing da empresa. Né? Vai lá, pô, a gente precisa de uma ajuda de vocês aí, ajuda a gente a desenvolver um material de segurança interno. Né? Antigamente a gente usava muito mascote, agora não tem mais tanta essa coisa de mascote, mas um símbolo da segurança é legal. O escudo, o cadeado. Aí vê na empresa de vocês o que fica mais legal. Ter um ícone, né? Ter um ícone para segurança da informação é legal e vocês podem pedir ajuda para o endomarketing da empresa. De novo, mudança de cultura. Está envolvendo mais uma outra área. Tá? Cartilha, muito legal para implantação, porque a cartilha vai ficar mais na cabeça do colaborador. Esse item 5, ele é regulamentar e ele é essencial. Todos os colaboradores devem assinar um termo de ciência da política. Esse termo de ciência auxilia na aplicação de medidas disciplinares. Lá na frente, você vai precisar aplicar medida disciplinar. Política que não tem punição não é política. Tá? Outra questão chave da política de segurança, né? A política de segurança tem que permitir a aplicação de medida disciplinar. Eu não gosto da palavra punição. Não é isso que a gente quer. Até o RH das empresas geralmente me chama a atenção, né? Não usamos a palavra na Tracker, a gente não usa a palavra punição. A gente usa medida disciplinar. A gente quer disciplinar o colaborador a um comportamento melhor. Então, é uma medida disciplinar. E para permitir a empresa a aplicar uma medida disciplinar, a gente precisa ter o termo de ciência. O colaborador assinou que conhece, concorda e pratica a política de segurança. Tá? Então, esse item 5, ele é, eu digo, regulamentar, ele é formal, até quase que jurídico, para te permitir a aplicação de medida disciplinar. Tá? E o outro que a gente usa muito para permitir a aplicação de medida disciplinar é o item 6. Todos os colaboradores devem passar por uma avaliação quanto aos seus conhecimentos na política de segurança. Tá? Então a gente faz três coisas, eu gosto de destacar isso, vou até fazer um corte desse ponto, né? 3 coisas essenciais para permitir a aplicação de medida disciplinar. Em primeiro lugar, o treinamento e conscientização com lista de presença, que tu está formalizando que o cara foi treinado. Em segundo lugar,
um termo de ciência da política, de que ele está ciente e vai praticar. E terceiro lugar, a avaliação de conhecimento. Então, não tem como o colaborador dizer que nunca ouviu falar na política, que não conhecia, que não sabia o que é certo, não sabia o que é errado. A gente aplica essas três coisas, esses três controles, para que o colaborador não possa dar desculpa em relação à política de segurança. Ele foi treinado e conscientizado, ele assinou um termo de ciência e ele fez uma provinha da política e tirou lá mais do que 8 na provinha. Beleza? Muito importante essas questões. E esse item 7, aqui fala semana de segurança, mas não é mais isso. A gente tem usado um evento de segurança a cada 4 meses. Tá? Qual que é a nossa ação que seria? Antigamente, a gente fazia a semana de segurança da informação. Se alguém aqui ainda faz, show de bola. Fazer uma vez por ano a semana de segurança é essencial e é uma prática muito legal. Mas na correria das empresas, a semana de segurança tem sido cada vez menos aplicada. E o que a gente tem usado no lugar disso? Um evento de segurança com uma periodicidade maior, mas de um tamanho menor. Então, uma prática, digamos assim, que a gente tem percebido, uma prática mais moderna é não fazer a semana de segurança, mas fazer um evento de segurança 3 vezes por ano. Então, a cada 4 meses, deveria ocorrer algum evento. Evento não precisa ser necessariamente uma palestra, tá? Tem que acontecer alguma ação mais forte de conscientização de segurança. Então, deu 4 meses? Ah, faz uma palestra online. Outros 4 meses? Ah, faz uma campanha mais forte por e-mail. Ah, outros 4 meses, faz uma outra ação, faz um brinde, uma premiação. Então, é assim que a gente tem feito a conscientização periódica da PSI nas empresas, cada vez mais trocando a semana de segurança por eventos que são menores, mas com uma periodicidade maior. Beleza? E aí, pessoal, tudo isso que eu discuti aqui com vocês são ações de implantação. Tudo isso são coisas que precisam acontecer depois que a política foi desenvolvida. Então, tu imagina, desenvolveu a política, jogou na gaveta, mandou um e-mail para todo mundo, acabou, tu não vai fazer conscientização? Tem aqui, só listado aqui, tem no mínimo 7 ações de conscientização que precisam ser desenvolvidas depois que a política foi feita. Tá? Tranquilo? Aqui só exemplo de ação para pessoas. Aqui outro exemplo. Aqui eu já quero fazer um exemplo e uma divulgação. A gente tem usado cada vez mais o nosso canal do YouTube. Deixa eu puxar ele aqui. Aqui está ele. Ó. Então, a título de exemplo para vocês, a gente tem usado cada vez mais o nosso canal no YouTube, é o Canal Tracker, youtube.com/Canal Tracker. Aqui a gente tem colocado material aberto, tá? Qualquer um, cliente tracker, não cliente tracker, pode fazer uso. A única questão é que os clientes tracker têm um direcionamento e tem o questionário. Todo esse material a gente tem em questionário. Então, quando a gente está conduzindo o projeto, a gente entrega o material e também o questionário de avaliação de cada material. Mas o legal aqui é que vocês têm materiais, webinar completo, material de 1 hora, mas ninguém usa isso, porque não para conscientização, né? É muito longo. Aqui a gente tem vídeos curtos de conscientização, que são de até 10 minutos, 15 minutos. A gente tem cortes, que são de 2 minutos, 3 minutos. Tá? Então, tem material desde 1 hora, 15 minutos, 5 minutos, e o pessoal tem começado a usar muito, a gente tem tido muito feedback em relação aos shorts. Os shorts são material de até 60 segundos. E o pessoal tem correria das empresas, né? Cada vez mais usado o material de 60 segundos para fazer treinamento e conscientização. Então, na correria das empresas, né? Ah, eu não tenho mais, Paulo, eu não tenho mais 3 minutos para o meu colaborador. Ah, mas então usa o material. Esse material eu não apostava, mas é o material que mais está sendo usado, é o material de 1 minuto. Tá? Então tem aqui WhatsApp, uma regra de ouro. Inteligência artificial, como usar a IA de modo seguro dentro das empresas. Saiu esse último, uso de softwares homologados.
Então, tem muito material aqui que é voltado para o colaborador. Tem material voltado para o profissional, beleza? Mas tem material de conscientização voltado para o colaborador. E vocês podem usar, voltando aqui para o slide, tanto esse material do site da Tracker, quanto qualquer outro material que vocês encontrarem no YouTube, na internet. Tem muito material de conscientização, não precisa desenvolver do zero. Uma água. Tem muito material de conscientização, tá, pessoal? Não precisa desenvolver do zero. E o vídeo tem funcionado muito, muito mesmo. Depois da pandemia, tudo virou online, tudo virou digital. Então, os vídeos de conscientização têm funcionado bastante. Aqui é só para comentar sobre o phishing, né? A gente também usa a aplicação de phishing como estratégia de conscientização. Aplica o phishing na empresa, o teste de phishing, e aí pega aqueles colaboradores que clicaram e faz um reforço de conscientização naqueles colaboradores, tá? Então, teste de phishing aí é muito útil também para conscientização. Vamos falar de práticas de processos, o nosso tempo está caminhando, mas já estamos indo para o final mesmo. Na parte de práticas de processos, tem uma série de processos que precisam ser desenvolvidos depois do desenvolvimento da política. Isso mesmo, a gente vai ter que escrever os procedimentos decorrentes daquela política. Deixa eu pegar aqui para vocês o item 5. Pelo menos um dos de política nossa que a gente pratica, né? Pelo menos a cada 12 meses, os direitos de acesso aos sistemas devem ser revisados pelo responsável de setor, sob responsabilidade do Comitê de Segurança. Então, em primeiro lugar, quem é responsável por disparar o processo de revisão de acessos? Não é a segurança da informação, não é a TI. A gente, sempre que é possível, tenta jogar a responsabilidade para o Comitê de Segurança. Às vezes não dá, tá? Às vezes a gente tem que voltar, dar um passinho para trás, não tem problema, e jogar a responsabilidade para a TI ou para a SegInfo, para a segurança. Mas nesse exemplo do item 5, a cada 12 meses tem que revisar os acessos, o responsável da área e quem dispara o processo é o Comitê de Segurança. Para esse item 5, eu preciso ter um procedimento escrito. Como é que revisa esses acessos? Quem que vai clicar onde? Quem que vai emitir que relatório? Mandar para quem? De quanto em quanto tempo? Qual é o prazo para revisão? Como é que documenta? Como é que audita depois? Tem que gerar evidência para auditoria posterior, né? Então, várias diretrizes da PSI precisam ter procedimentos específicos. E aqui eu vou trazer para vocês, o Ismael conhece bem isso aqui, né? Que ele trabalha direto com isso. Vou trazer para vocês um pequeno exemplo de alguns procedimentos que a gente costuma trabalhar no desenvolvimento, na implantação de uma PSI, tá? Não vou ler todos aqui, mas aqui, ó, D41D, procedimento de revisão de direitos de acesso, tá? Procedimento de integração de novos colaboradores. Antes eu falei da integração de novos colaboradores. Aqui está um exemplo, na verdade só a listagem, né? Do procedimento de integração de novos colaboradores. Parte de segurança física, procedimento de retirada de equipamentos da empresa. Ah, a gente tem que levar um notebook lá para não sei aonde. Como é que tira isso? Como é que registra? Como é que volta? Parametrização de senhas. Então, assim, pessoal, procedimentos, eu nem tenho assim uma carteira fechada. Procedimentos é uma coisa aberta, vai se desenvolvendo conforme a cultura e a necessidade. Tem procedimento que é muito assim, todo mundo usa, que é básico, né? Tem o Restore Backup, tá aqui, ó. Procedimento de Restore Backup. Mas aqui no outro exemplo, eu já tenho isso separado. Um procedimento só de Restore, um procedimento só de Backup, um procedimento só de Restore. Veja que eu tenho aqui, por exemplo, isso aqui é... O céu é o limite, né? Procedimento pode ser qualquer coisa, pode ser muito amplo. Aqui, por exemplo, um procedimento de demissão e admissão de segurança da informação. O que é que a gente tem que fazer na segurança da informação no momento da admissão e no momento do desligamento? Procedimento de contratação de terceiros, contratação de serviço de fornecedor. O que é que a política de segurança, o que é que a segurança da informação tem que atentar para contratação de serviço de terceiros? Então, eu só queria ilustrar isso
que vocês têm na política de vocês. Cassiara, se eu pronunciei o nome corretamente, Rosa. Cassiara colocou um textão ali. Depois eu vou dar uma olhada nesse texto da Cassiara. Já olho o teu texto para a gente fazer discussão. Mas só para fechar esse ponto aqui, então, uma série de procedimentos. Ficou quente aqui. Vamos ligar o ar. Uma série de procedimentos. E aí vocês, na política de vocês, vão desenhar quais são os procedimentos, tá? Aquela mesma forma que o Alan falou ali, gradualmente. Eu não vou, talvez, na minha primeira política, desenvolver 10 procedimentos. Mas coloca uma meta. Na primeira política a gente vai fazer 5 procedimentos. Os 5 mais importantes. No ano que vem a gente faz mais 5. Opa, agora eu já tenho 10 procedimentos. E vai fazendo isso gradualmente, né? Tu vai aumentando o teu banco de dados de procedimentos de segurança, tá? Então vai fazendo aquele que tu sente a necessidade. Eu tenho uma regra aqui, uma diretriz da política, ela é importante, meu tempo está acabando, né? Ela é importante e ninguém está praticando. Vai lá e desenvolve um procedimento, tá? A gente tem mais 5 minutinhos. Procedimentos, então, era essa a ideia geral que eu queria passar para vocês. Falar um pouquinho de práticas de tecnologia, bem importante. Em primeiro lugar, quais tecnologias podem dar suporte à PSI? Essa é a pergunta que vocês devem se fazer em relação à política de segurança. Eu tenho o texto da minha política. O texto é a regra. E aí, qual tecnologia pode dar suporte à minha política? Vocês sabem que tem aquelas básicas, né? Antivírus, anti-spam, IDS, PS, o basicão lá. Eu trouxe aqui algumas que não são tão comuns, para vocês avaliarem aí se faz sentido para vocês ou não. MDM, tá? Até esses dias eu gravei um vídeo, tem lá no canal do YouTube, sobre MDM. MDM é muito importante, para mim já é um controle mandatório, seria obrigatório, que é o gerenciamento dos dispositivos móveis. Nem todas as empresas têm, todo mundo tem celular corporativo, dispositivo móvel, mas nem todo mundo tem MDM ainda. Então, MDM seria um dos primeiros a se trabalhar. CIEM vem crescendo cada vez mais. Hoje, a gente já tem bons CIEMs gratuitos, tá? Tem software livre CIEM e o pessoal tem usado com bom resultado. O CIEM antigamente era uma coisa muito cara, muito complexa, mas hoje já tem bons CIEMs gratuitos e que fazem um bom trabalho de correlação de evento. DLP, daí já é mais complicadinho, DLP é caro, mas para quem tem condições pode colocar aí no seu planejamento, né? Cofre de senhas é uma questão que eu venho batendo cada vez mais. O colaborador tem 1 milhão de senhas e ele não grava as senhas. Cofre de senha neles. Cofre de senha, inclusive, para o colaborador da ponta ter lá como ferramenta de segurança o cofre de senha para todo mundo utilizar, tá? Então, algumas aí, tem várias ferramentas. Uma outra questão que eu coloquei, para encerrar, tenho mais alguns minutinhos, automações. Automações simples de tecnologia podem contribuir para a implantação da sua política. A saber, por exemplo, a gente trabalha muito automação entre o RH e a TI. Isso aqui, sempre que possível, a gente implementa. O colaborador foi desligado, automaticamente vai um e-mail para a TI. E uma coisa que a gente já tem implementado melhor ainda, o colaborador foi desligado, automaticamente os acessos dele são bloqueados. A gente tem implementado, quando possível, integração dos sistemas com o sistema do RH. E quando o RH muda a situação do colaborador para bloqueado, para desligado, automaticamente, lá no 365, já bloqueia os acessos do cara. Então não fica aquela coisa, a TI não foi avisada, colaborador foi desligado e a TI não foi avisada, colaborador foi desligado e os acessos não foram bloqueados. Tenta automatizar essa relação entre o colaborador ser desligado e os controles da TI, os bloqueios que a TI tem que fazer. Parametrização de senhas, isso aqui é básico. Limpeza de pasta na rede, tá? Implementar, se vocês ainda têm aquele compartilhamento público, né? Implementar a limpeza automática da rede,
limpeza automática de certas pastas, ou todo dia, diariamente, vai lá um processinho, limpa a pasta, ou toda sexta-feira vai lá um processinho. Sabe aquela, ou compartilhamento público, ou a pasta do scanner, a pasta da impressora, essas pastas que o pessoal usa e vai jogando documento lá dentro, tenta implementar uma limpeza periódica. Isso contribui para o cumprimento da política, tá? Automação no processo de revisão de direitos de acesso. Ah, tem um processo que vai executar a cada 6 meses. Tenta implementar uma automação. Eu até separei aqui para vocês, tá? O tempo está curto. Mas aqui, ó, isso aqui são algumas automações que a Tracker implementa dentro do Power Automate. Então, quem é 365, as empresas aqui, muita gente já está no Microsoft 365, né? Quem é 365, dá uma espiadinha no Power Automate. É uma ferramenta muito boa e pode implementar muitas automações para vocês. Quem não é do 365, tenta buscar soluções de automação. Aqui eu estou trabalhando com forms, formulários automatizados. A pessoa preenche um formulário, o Forms, Microsoft Forms, e aquilo já dispara uma série de ações, uma série de automatismos. Então, implementar automatismos para a segurança da informação é bem importante, tá? Beleza, vamos concluir. Por fim, eu vou ler o comentário da Cassiara, tá? Eu só quero deixar uma última mensagem aqui, porque já é meio-dia e eu quero liberar quem precisa sair, tá? Última mensagem da nossa conversa é a seguinte: a parte de registro de incidentes, que eu não falei ainda. Crie, mensagem muito importante para finalizar, crie estratégias para o registro e tratamento de incidentes de segurança da informação. Falar de política de segurança, a parte de incidente é muito importante. Se você não registra incidente, a sua política pode não estar sendo cumprida e não acontece nada. Imagina o colaborador. Tem uma regra escrita lá na política. O colaborador todo dia não cumpre aquele negócio e não acontece nada com ele. Acabou a política. Política, o que está escrito tem que ser cumprido e se não for cumprido, tem que ter medida disciplinar. Por isso a importância de registrar os incidentes de segurança da informação, os incidentes da PSI. Incidente é toda violação da política. Então, o colaborador violou a política, é o incidente da PSI. Esse incidente precisa ser registrado e tratado e tem que ter alguma consequência para o colaborador, tá? Para concluir, mas Paulo, tu está falando aí que eu tenho que punir o meu colaborador? Não. O incidente que a gente mais aplica é chamado de reforço de conscientização, tá? Eu não preciso punir o meu colaborador, advertência em carteira de trabalho, nada disso. O colaborador não seguiu a política de segurança, medida disciplinar, reforço de conscientização. Pegar lá o colaborador e explicar para ele de novo, ó, querido, isso aqui tu tinha que ter feito, tu não fez, está na política, é assim. Registra o reforço de conscientização. Da próxima vez, se ele for reincidente, aí sim tu vai escalar a medida disciplinar. Então monta aí na tua empresa uma escala, uma escalação de medida disciplinar, né? Primeiro é reforço de conscientização, depois pode ter um segundo reforço de conscientização, depois pode ter uma advertência informal, advertência formal, advertência em carteira, e assim vai indo a escalação da medida disciplinar. O que não pode acontecer? Não pode o colaborador violar a política todo dia, o tempo todo, e nada acontece com ele. Daí a tua política não existe. Volta a ser um papel lá escrito com um monte de palavra. Mas não tem cultura, não tem prática, o colaborador não pratica. E perceba que, prometo que é a minha última fala, perceba que para aplicar a medida disciplinar, você precisa ter a colaboração de todas as áreas. Eu vou fechar agora com a forma como eu abri. Ter a colaboração de todas as áreas. Então, o resultado da política é a aplicação da medida disciplinar. Se tu não tem o apoio de todas as áreas, tu não consegue aplicar a medida disciplinar. E aí acabou, tua política não vale nada. Beleza? Pessoal, para quem precisa sair,
Obrigado pela atenção. Essa era a mensagem que eu queria passar. Agora fiquem à vontade para colocar dúvidas, perguntas, comentários ali no chat e eu vou ler a questão da Cassiara. Bom dia, sobre o item 5 lá atrás que a gente estava falando, né? Alguns responsáveis informam não conhecer todos os acessos de cada colaborador por ser uma equipe grande. Ah, entendo, Cassiara, né? E não poderiam fazer a revisão. Como podemos argumentar para ter um convencimento maior de que a responsabilidade da liderança imediata fazer a revisão, além de que é o que possui maior conhecimento, além de que ele é o que possui maior conhecimento sobre esse liderado do que eu devo ou não acessar. Como você sugeriria? Muito legal a tua pergunta. Então, olha só a questão da Cassiara. Eu sou a TI. Eu, como TI ou como segurança, eu não sei quem acessa o quê. Quem é que tem que saber quem acessa o quê? É o superior imediato daquele colaborador. O gerente, aí depende do nível hierárquico de cada empresa, né? É o gerente, é o gestor. Se o gestor chega para mim e fala: ah, eu não sei se o Joãozinho devia acessar aquilo, eu bloquearia o acesso. Simples. Bom, eu não tenho a aprovação do gestor, corta o acesso. Aí o cara vai parar de trabalhar, claro que faz isso com cuidado, né? Uma coisa que eu faria, Cassiara, escalar para a diretoria, tá? Ver se a diretoria responde. Não, não responde. Então, imagina do ponto de vista de segurança. Cara, eu tenho um acesso que ninguém autorizou aquele acesso. Eu não tenho autorização de ninguém e ninguém se responsabilizou por aquilo. Eu iria lá e bloquearia o acesso. No dia seguinte, o cara vai berrar. Cuidado, faz isso com cuidado, né? Claro que eu não estou dizendo aqui para ninguém causar uma rebelião dentro da empresa. Faz isso com calma, faz isso com cuidado. Tu pode usar quarentena, tu pode dizer, ó, cara, eu vou bloquear teu acesso, tá? Não sei, tem que ver a melhor maneira de fazer. Mas, a meu ver, se eu tenho um acesso do qual ninguém se responsabiliza, eu não tenho nenhum gestor autorizando aquele acesso, bloqueio o acesso, tiro o acesso. O que vai acontecer, Cassiara, se fizer isso, claro, com cuidado, né? No dia seguinte, o colaborador vai berrar para vocês. Cara, eu não consigo lançar minhas notas aqui, não consigo fazer meu trabalho. O que tu vai dizer para o colaborador? Olha, tu tem que pedir o acesso para o teu superior. Aí o superior vai ter que solicitar para ti a liberação de acesso, né? Se ele disser, ai, não sei, o cara vai parar de trabalhar, né? Puxa vida, o cara é superior daquele colaborador e não sabe se ele tem acesso ou não. O detalhe é que, às vezes, alguns gestores não querem se responsabilizar, tá? Mas se você é gestor da equipe, você tem uma responsabilidade sobre sua equipe. Eu, de uma forma, Cassiara, com muito cuidado, com muito assim trato, eu caminharia para o bloqueio dos acessos que não têm autorização. E o gerente daquele colaborador vai ter que conhecer sobre aquele acesso. Se ele disser não libero, bom, se o gerente não libera, não libera, é ele que manda. Agora, o cara que manda no acesso não sabe se é para ter acesso, bloquearia o acesso. Beleza, pessoal? Estourei o nosso tempo aí em 6 minutos. Se tiver mais alguma pergunta, mais algum comentário, por favor, coloquem aí no chat. Muito obrigado pela atenção de vocês. No mês que vem teremos o nosso novo webinar. Todo mês nós estamos fazendo um webinar de temas relevantes aí da segurança da informação. Então, novembro também aí, mais ou menos por volta do dia 20, a gente vai ter o nosso próximo webinar. Bom dia a todos, obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!